Quinta-feira da segunda semana da Páscoa, nós acolhemos você que está em casa nesse momento, você que está no seu trabalho, você que está ouvindo a palavra de Deus. Que essa palavra seja para você o condutor do seu dia de hoje. Por isso, hoje Jesus, Deus Filho, diz novamente que Ele vem do céu e uma vez que viveu no céu, é o Filho que pode falar na certeza da casa eterna. Casa essa que todos nós vamos fazer parte como família, o Pai, o Espírito Santo e nós ainda não tivemos no céu. Por isso devemos confiar nas palavras do Senhor. Seguindo com firmeza, Ele começa já a saborear o céu, onde nos espera o Pai, de braços abertos para nos acolher e acolher todos os seus filhos que vão para a casa eterna. Por isso nós devemos nos preparar bem, sentir a alegria desse encontro, porque hoje, tomando a palavra de Deus, em João, no capítulo 3, nos versos 31 a 36, nós vamos perceber de que Ele nos coloca uma palavra muito simples para a gente levar no nosso coração e meditar durante esse tempo de hoje. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como terreno. Mas aquele que vem do céu está acima de tudo, dá testemunho do que viu e ouviu, e ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o testemunho dele comprova que Deus é verdadeiro. Somente quem pode estar com Deus percebe de que Deus é aquele que não nos afasta, mas aquele que nos une, aquele que nos perdoa, aquele que nos cura e nos dá a liberdade de caminhar com Ele. Aquele que vem do alto está acima de todos. Por isso Ele diz que quem é da terra pertence à terra, depois nos pertenceremos às coisas do alto. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Acho que esse é o caminho que nós devemos trilhar para chegarmos bem à casa do Pai. Porque hoje o Evangelho nos convida a deixar de ser terrenais e deixar de ser homens que só falam das coisas mundanas, para falar e mover-nos um pouco daquilo que vem do alto. Por isso João, lá no capítulo 3, nos versículos 31, ele fala exatamente disto. Do que você fala geralmente na sua casa? O que você tem dito para os seus filhos? Você fala das coisas de Deus ou você só fala das coisas do mundo? É tão triste porque tem gente que perde a noite toda, por exemplo, assistir o Big Brother. O que o Big Brother traz de presente, de bom para você? E que muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus, deixamos nos alimentar da espiritualidade porque não conseguimos ter tempo. Porque o tempo de fora nos aprisiona e nos toma muito tempo. Aquele que vem do alto, que é Jesus. Olhe bem para essa palavra de hoje e vamos entender nesse texto, vermos mais uma vez que na radicalidade do Evangelho, não há meio termo. É necessário que, em todo momento, a circunstância nos oferecemos por ter o pensamento de Deus. Por isso, ambicionemos ter os mesmos sentimentos de Jesus Cristo e aspiremos o olhar, os homens e a circunstância, da mesma forma que vemos o Verbo feito homem. Como é bom quando a gente se espelha em Jesus Cristo e a gente vê que tudo que Ele faz, a gente também pode fazer de uma maneira diferente. Se atuamos como aquele que vem do alto, descobrimos uma quantidade de coisas positivas que acontecem no nosso meio e que continuamente ao nosso entorno, porque o amor de Deus é a ação contínua do Pai. Por isso Ele vem em favor dos homens. Se viermos do alto, amaremos todo o mundo sem termos exceção. Então nós não vamos excluir ninguém. Sendo nossa vida um convite para fazer o mesmo, esta frase nos marca: aquele que vem do alto está acima de todos. Por isso, pode servir a cada homem e a cada mulher justamente naquilo que necessita além disso.
Pergunte para você o que você está necessitando: de uma palavra, de um abraço, ou talvez de um olhar carinhoso. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho. Quantas vezes você ficou triste porque você falou e ninguém te ouviu? Veja que Jesus dá a volta e diz: o seu serviço tem a marca da gratuidade. Quem é gratuito naquilo que faz, faz por amor. Essa é a atitude de servir sem esperar nada em troca, sem necessitar a resposta do outro. Cria um ambiente profundamente humano e de respeito, que quando você quer oferecer alguma coisa ao outro, você compra o direito do outro. E aí você não é mais livre. Ao livre, as pessoas devem ter uma atitude que contagie o outro, se sente livremente movida a responder e atuar às mesmas maneiras, o serviço que prestamos. É tão bonito ouvir o testemunho de jovens que, por exemplo, querem servir a ONU, que querem fazer um trabalho na África, que querem ir para um lugar que se identificam. Então, dentro de nós já começa a mudança. No nosso mundo tem a necessidade daquilo que é autêntico. O que é mais autêntico do que as palavras de Deus? Essa é a pergunta. Que mais autêntico do que quem dá o Espírito sem medida? Essa é uma nova pergunta para nós. O que mais autêntico do que dá o Espírito sem medida? Ele dá o Espírito sem medida. João 3,34. Acreditar no Filho quer dizer ter vida eterna. Significa que o dia do juízo não pesa em cima do crente, porque já foi julgado com o juízo favorável. Por isso, nós temos, no entanto, aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanecendo sobre ele. E é por isso que nós precisamos crer, nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos acreditar que Deus é aquele que nos fortalece e que vem para nos ajudar. Pegue o seu caderninho espiritual, anote 3 coisas importantes para a sua vida, incline a sua cabeça para receber a bênção de Deus. Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine, e por toda a vida, Deus te proteja e te abençoe. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.